Eu e Potter trocamos já alguma coisa sobre ansiedade, depressão e essas dores da alma. E quando o padre Fábio de Mello, alguém, repito, né, tão grande e com essa amplitude sobre todas as pessoas, e principalmente por ser alguém próximo de Deus, quando alguém dá um depoimento nessa direção, ele tem um poder ainda maior, porque é um símbolo, né, Potter, de que essas dores tomam a todos nós. Recentemente a gente teve a Simone Biles desistindo, entre aspas, não desistindo, né, de disputar uma Olimpíada, dizendo, gente, eu não tô bem. E mais recente ainda o Tite, que é um treinador, é quem tem que motivar e reunir a equipe, dizendo, gente, eu não tô bem, eu vou me ausentar um pouco. Então eu queria primeiro abraçá-lo por esse momento. Eu lhe mandei uma mensagem, né, naquele momento, mas para dizer que, apesar de ser uma dor, o senhor está ajudando muita gente quando fala sobre isso. Obrigado, Kelly. Olha, todo soldado, por mais corajoso que seja, tem o direito de chorar e dizer que sente medo. A figura de homens e mulheres prontos não nos serve, porque não diz respeito à nossa verdade. Ninguém está pronto, ninguém está livre de ter um processo depressivo, ninguém está livre de passar pelas sombras da morte. Então, quando a gente tem a opção de ser verdadeiro diante do público que nos acompanha, veja bem, eu tenho 50 milhões de seguidores juntando todas as minhas redes. É uma oportunidade que eu tenho de falar a verdade e de permitir que a minha verdade esteja no mesmo caminho do que Jesus disse. A verdade nos liberta. Quando eu conto que estou passando por um processo de depressão, eu perco a necessidade de parecer pronto. E de alguma forma, como um líder religioso, eu contrario séculos de tradição que não permitiram que o sacerdote pudesse falar dos seus defeitos para os seus fiéis. Era uma côdea de hipocrisia. O sacerdote é aquele homem pronto, é o homem que tem respostas sobre tudo. Eu não tenho. Em muitos momentos eu precisei, por exemplo, fazer a encomendação do corpo, né, que é um momento muito doloroso para a família, momentos antes do sepultamento. Eu não posso entrar naquele ambiente de dor. Claro, não é uma dor particular minha, mas é uma dor universal. Toda vez que morre uma pessoa, eu entro em comunhão com aquelas pessoas que a perderam. Aí, se eu entro dentro de um velório para encomendar um corpo e fico fazendo discursos que nem eu mesmo estou acreditando, eu não vou fazer o meu papel religioso, eu não vou religar ninguém. Eu vou lá, cumpro um papel, sou um burocrata da fé, vou embora com a leve sensação de dever cumprido. Não. Às vezes é muito mais interessante eu ir lá, abraçar as pessoas que estão por lá, chorar com elas e convidar para um momento de oração. Eu acho que soaria muito mais honesto para mim como padre e soaria muito mais humano para aquelas pessoas que estão ali, muito mais consolador para aquelas pessoas que estão ali. Mas não, nós fomos educados para sermos os padres que chegam, fazem o discurso de forma indiferente, demonstrando uma ou outra emoção, mas vai embora e pronto. Então, o papel do padre é muito complicado dentro da sociedade, porque as pessoas vão olhar para nós como homens que não precisam de ajuda, e nós precisamos. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje há um dado assustador. O número de suicídio entre padres no mundo todo é enorme, porque é um resultado da nossa pouca capacidade de dizer que sofremos. Nossa. Padre, o senhor falou das sombras da morte, né, linkado a essas dores da alma que a Kelly chamou, né? Enfim, são duas metáforas, né, que dão bastante luz, né, para isso, né? O senhor enxergou então as sombras da morte e o senhor conseguiu sair de perto delas. Como é que foi esse processo? Olha, eu comecei a ter os primeiros sintomas por volta de meados de agosto. E
ela se manifestou mesmo no dia que eu cheguei em casa, no dia 24 de dezembro, a depressão se manifestou mesmo. Eu terminei meu último show no dia 23 e eu teria, acho que 15 dias de folga até o primeiro compromisso. Rapaz, quando eu cheguei em casa no dia 24, era a parte da manhã ainda, eu comecei naquele momento a alimentar um desejo de morrer, que foi até meados de fevereiro. O tempo todo eu ficava planejando a minha morte. Eu não dormia, eu não comia, eu perdi 8 quilos e a minha... Sabe por que eu não me matei? Porque eu sou um homem covarde. Eu tenho medo da dor. Eu queria uma forma de morrer sem dor. Eu pesquisei e hoje, graças a Deus, o Google não entrega essas pesquisas mais. Quando eu pesquiso lá, no passado, quando eu tive uma crise muito ruim em 2016, eu ainda consegui algumas informações assim, mas não muito claras. Agora, desta vez, quando eu joguei a pesquisa Como Morrer Sem Dor, aparecem links de ajuda. O Google não entrega mais as respostas. O que, graças a Deus, é uma vitória para nós, porque certamente muita gente se matou porque encontrou o método. Então, quando eu tenho uma dificuldade de encontrar o método, talvez me sobre uma chance de buscar uma saída que não seja a morte. Então, durante todo aquele tempo, eu sim fiquei mergulhado na sombra da morte. Eu não tinha vontade de viver, eu não alimentava sonhos, eu não tinha esperanças. Eu fiquei internado no Rio de Janeiro do dia 6 de janeiro até o dia 15. Voltei. A sensação de piora é muito grande. E aí a pessoa já está desolada. Na hora que ela toma o primeiro comprimidinho, é claro que ocorre a ilusão de que aquilo vai passar como a noite passa e chega o dia. E não. Eu tenho um longo processo pela frente até o meu organismo se adaptar, porque a depressão é uma intoxicação cerebral. Se você fizer uma ressonância magnética no cérebro deprimido, você vai ver o líquido da depressão envolvendo tudo. Então, a gente precisa drenar esse processo. E leva um tempo. A medicação vai ajudar, o hábito, de repente um processo terapêutico, conversar, né? Vocês aí têm como arma de trabalho o mesmo que eu, a palavra. Tem coisa melhor, minha gente, você saber que o que você fala tem um poder enorme de mudar uma forma de pensar? Não há nada mais precioso nesta vida do que nós usarmos bem a palavra. E eu, que tenho o testemunho de tantas pessoas que tiveram suas vidas mudadas por causa do meu ofício sacerdotal, que é a palavra, eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu também posso me dizer alguma coisa nessa hora que vá me ajudar a sair disso? Aí eu comecei, fui, e como eu não conseguia encontrar dentro de mim, eu fui tentando encontrar fora. Eu tenho consciência que o que nos cura não vem de fora. O que nos cura é o encontro daquilo que nós recebemos de fora com aquilo que nós encontramos dentro de nós. E eu sabia que eu tinha dentro de mim um motivo para continuar, só que ele estava abscôndito, eu não conseguia ter acesso a ele. Mas aí uma boa música aqui, uma boa série na hora que eu comecei a ter condições de assistir alguma coisa, uma boa conversa quando eu comecei a ter condições de conversar com alguém, e aos poucos o motivo interior foi acordado e graças a Deus hoje aquele homem que estava morrendo de vontade de morrer, hoje está morrendo de vontade de viver. Que lindas palavras. Padre, eu acho importante, tem uma questão, Kelly Potter, que, claro, a depressão ela não é racional, né? Como disse bem o padre Fábio de Mello, ela é uma questão química, então a gente não consegue... não adianta alguém chegar e dizer assim, mas escuta, tu não tem motivo para ser infeliz. Não adianta, não é assim que funciona. E mesmo não sendo racional, padre, eu queria que dentro do possível o senhor dissesse pra gente, até porque muita gente que nos escuta pode se identificar, o que é que o senhor sentia? Quer dizer, o que levou o senhor a essa
profunda tristeza. Era uma crise muito violenta de autoestima, é uma perda de sentido na vida, no próprio ofício. O que o senhor sentia? A mãe, né, que ele perdeu. A mãe, exatamente, uma perda na família muito, muito relevante, muito significativa na vida do senhor. O que foi que lhe parece que o senhor sentia esse desespero, assim, que acabava resultando numa vontade, inclusive, de tirar a própria vida? Jota, tem uma realidade humana que ela é, por natureza, indecifrável, que é o motivo do pranto. É muito interessante porque durante o meu adoecimento, enquanto eu dei conta, eu escrevi um livro de contos que se chama O Motivo do Pranto. E só para dar uma pincelada sobre a ideia que eu quero apresentar. O motivo do pranto, a ideia principal, o conto principal, é um velório que todos estão chorando, aparentemente pelo defunto, mas eu vou puxando os motivos de cada personagem e, ao final, o único ser vivo dentro daquela casa que chorava pelo morto era o cachorro dele que estava debaixo do caixão. Então, o motivo do pranto é muito misterioso. Às vezes nós estamos chorando achando que é por uma coisa, mas é o inconsciente se manifestando como pode. Porque muitas vezes nós temos traumas, situações que nós não curamos, porque a gente não teve tempo. Eu me lembro que quando minha irmã se matou, em 2016, eu não tive tempo de viver o luto dela. Ela se matou numa terça-feira, eu fui para casa naquela correria, encontrar minha mãe, ficar com ela um pouco. Na quinta-feira, eu tive show quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, porque infelizmente o contrato naquela época, hoje não me permitia cancelar um evento por morte que não fosse da minha mãe. Então, eu não tive tempo de chorar a morte da minha irmã e eu fui emendando um compromisso no outro. E de repente, em 2017, eu tive uma crise muito semelhante, não tão grave como essa que vivi agora, mas em 2017 eu também tive uma crise horrível. E eu me lembro que um dia eu tive uma crise de choro dentro da cozinha, aqui em casa, na minha casa. Eu abracei a minha funcionária, a Teca, que sempre cuidou muito de mim. E enquanto eu falava aquele tanto de coisa, eu comecei a citar a minha irmã morta. Sem perceber. A Cida me pedia ajuda, eu achava que ela estava exagerando, Teca, e eu estou querendo fazer a mesma coisa que ela. Veja bem como uma dor vai acordando a outra. É como um novelo, sabe? Que quando você puxa a ponta, você não tem controle do quanto ele se desenrola. Ele se desenrolou por quê? Qual foi o motivo inicial? A gente não sabe. O que eu tinha, e eu posso dizer para vocês com muita clareza, é que eu estava desolado. Eu não tinha vontade de levantar da cama, eu não tinha apetite, eu não tinha vontade de tomar um banho, eu não tinha vontade de conversar, eu não tinha vontade de escrever, eu não tinha vontade de ler. Todas as coisas que me davam prazer perderam o seu encantamento diante dos meus olhos. E não foi um fato que eu construí. Não, aconteceu. Eu não tive um motivo que pudesse falar assim, não, esse é o ponto-chave. Não, eu tive uma série de situações que foram se acumulando. Eu certamente não tive a oportunidade de organizar aquilo dentro de mim e num determinado momento o meu organismo gritou. Pediu ajuda. A mente, ela vai sendo aprisionada, ela vai dando conta e de repente ela não quer mais dar conta. Eu acho que foi justamente isso que aconteceu. Então eu vivia dia e noite em processo de desolação. E aí, padre, eu imagino que o senhor deva ter orado bastante, claro. Isso, não? Não, eu preciso ser sincero. Eu não conseguia. Assim, o senhor não... Eu estava inapto para tudo aquilo que eu sabia que é solução, que ajuda. Eu levei um tempo para conseguir rezar. A potência do afetar do cérebro, né? Das coisas se desligando, né? Porque não é como você mesmo disse, é um desserviço
você olhar para uma pessoa com depressão e falar, toma um banho, vamos sair, vamos fazer alguma coisa bacana. Gente, é químico. Exato. Nós não estamos falando de uma doença que trabalha somente no âmbito da motivação. Não é falta de vontade, né? Não é falta de vontade. É claro que nós precisamos ter a sabedoria de distinguir. Quando eu estou dentro de um processo de tristeza, a tristeza, sim, eu posso tomar um banho, encontrar um amigo e fazer alguma coisa bacana e ocupar a minha mente naquele momento. Eu não estou com a química da depressão, eu estou com a química da tristeza. Todo mundo se entristece todo dia, todo mundo fica decepcionado. Aí você termina o seu trabalho, você vai para um botiquezinho, encontra seus amigos, toma uma cerveja, vai para o churrasco, come uma picanha e você vai driblando a tristeza até aquilo ir embora. A depressão não é isso. A depressão é uma doença da mesma forma como o coração adoece. Não adianta você falar, eu vou ficar deitadinho que daqui a pouco ele melhora. Não é assim. Da mesma forma como o coração precisa de uma medicação para regular o funcionamento dele, a depressão precisa de uma medicação para regular o funcionamento cerebral. Durante muito tempo, nós tivemos um preconceito com o remédio psiquiátrico, achando que ele é coisa de louco. Não, ele não é coisa de louco. Ele é uma realidade para toda pessoa que passa por um momento de distúrbio psiquiátrico. A depressão é um distúrbio que está ligado à psiquiatria. Como eu disse, é a intoxicação cerebral. Olha, eu nunca tinha falado isso, mas me ocorreu agora. É como se eu estivesse vivendo uma indigestão cerebral. Eu não preciso tomar um antiácido quando eu tenho uma indigestão estomacal. O meu cérebro também sofre de uma indigestão cerebral. Eu não digeri bem a vida, quando eu fui tendo motivos ou até mesmo uma predisposição genética, que é o meu caso. Eu tenho muito suicídio na minha família, eu tenho muitos casos de depressão na minha família, então eu já tenho uma predisposição genética. A predisposição genética fica ainda mais agravada quando o meu estilo de vida favorece a predisposição genética. Hoje nós temos a epigenética, aliás, é um assunto pelo qual nós deveríamos nos interessar mais. Sugiro essa pauta para vocês em São Paulo. Nós temos uma grande cientista, pesquisadora sobre a epigenética. Eu tive o prazer de ouvir uma palestra dela, ela dizendo, como se fosse nos ensinando o alfabeto, de como você pode, por meio de hábitos, mudar a sua... Driblar a genética. Mudar, não, porque a genética não se... A gente pode enganar a genética. Sim, sabe por vir. Tendência ao câncer. Eu tenho tendência ao câncer de estômago. Quais são os hábitos que eu vou ter na minha vida para, quem sabe, retardar ao máximo ou nem permitir que o câncer se manifeste um dia? É a epigenética. É a mudança, é a alteração da genética. Padre, vamos sair da sua... Vamos. Posso fazer uma conexão? É que teve uma pergunta tua, PG, que acho que falta o padre falar mais sobre isso. Pra gente aqui, que agora ele tá morrendo de vontade de viver. Viver. Como é que acende a luz, né? Como é que a sombra da morte vai embora? O senhor chegou a pincelar algumas coisas, né? Começou a fazer sentido uma série ali, uma conversa aqui, enfim. Mas como é que a gente, né? Como é que a gente morre de vontade de viver, padre? Tomando o remédio certo, fazendo o processo terapêutico correto e favorecendo com os hábitos a desintoxicação do cérebro. O meu médico foi muito didático comigo. Ele falou assim: pense o seguinte, o seu cérebro está mergulhado na química da depressão. Nós precisamos danar essa química do cérebro. A medicação vai ajudar, a atividade física vai ajudar, o sono repositor vai ajudar. Por isso que não adianta essa história. Eu não quero tomar remédio para dormir que eu vou ficar viciado. Meu amigo, não há nada pior para a sua saúde do que não dormir. Não há nada pior. Não tem nenhum vício em remédio que possa ser pior do que não dormir. Eu não estou viciado em remédio algum para dormir,
Mas eu tenho a minha químicazinha, que é faixa vermelha, nem é faixa preta, que me ajuda a tirar a ansiedade na hora de dormir. Porque, infelizmente, nós temos um estilo de vida que não é favorável ao descanso, hora nenhuma. O nosso estilo de vida não é favorável ao descanso, ele não é favorável à reflexão. Trabalha enquanto eles dormem. Ou seja, que não, gente, a gente tem que dormir para poder trabalhar. Justamente, e não é sem motivo que a sociedade está tão idiotizada. Outro dia caiu no meu Instagram, eu não sei o que eu fiz para merecer aquilo, mas um concurso de gaivotas, de seres humanos. Eu vi isso na Escandinávia. Na Escandinávia. É isso? Na Escandinávia, lá para cima. Pensando, meu Deus, onde foi que eu pequei para o Instagram me mostrar isso, né? Mas, padre, ao mesmo tempo, para te fazia uma gaivota? Os sons, né? Mas ao mesmo tempo para te estar ali. Eu fiquei curioso, eu acho que o Instagram me mostra uma pessoa. É pecado achar legal, porque. Mas, padre, é uma pessoa muito, muito iluminada, tá feliz da vida em estar imitando uma gaivota, né? Ela tá completamente... o cérebro tá funcionando. Um ser humano, ela poderia estar buscando a melhor versão dela como ser humano. É a gaivota, meu pai. Aliás, a moça que ganha é muito boa. A moça que ganha se fechar os olhos é uma gaivota. A idiotização do mundo está aceleradíssima. O mundo está idiotizado, as músicas que nós ouvimos estão idiotizadas. Vocês, por exemplo, vocês estão dentro de uma cultura que eu considero uma das mais ricas do Brasil. E eu acho que vocês já podem contar nos dedos os jovens que continuam ouvindo as tradições gauchescas. As músicas de vocês são palavreados, rebuscados. Há músicas que precisam pegar um dicionário do início ao fim. E eu fico impressionado de ver que são compositores simples, que foram crescidos no campo. Meu Deus, o Jairo Fernandes Lambari, que é um compositor que eu gosto demais, é um homem simples, eu conheço. Ele tem um linguajar tão bonito, ele tem uma cultura, ele ama o estado do Rio Grande, ele tem um profundo conhecedor da cultura de vocês. Eu, por exemplo, eu falo porque a minha vida, a minha adolescência foi lendo Érico Veríssimo. O Tempo e o Vento foi uma das primeiras obras que eu li na minha vida. Eu tinha uns 12, 13 anos. Então, eu sou apaixonado pela cultura de vocês. E eu vejo uma riqueza cultural enorme. Aí, nós vamos para aquilo que toca no rádio, para aquilo que as pessoas estão ouvindo em casa. O primeiro lugar nas redes plataformas hoje. Qual é a música mais tocada no Brasil hoje? É de envergonhar qualquer cristão. Não precisa ser moralista. Não, é uma questão de bom gosto. Eu não sou um cara moralista, vocês sabem disso. Eu dou às pessoas o direito de elas serem quem elas quiserem, como quiserem. Elas precisam ter responsabilidade no que escolhem ser e fazer. Agora, quando eu tenho a oportunidade de falar com a pessoa que se confiar ao meu ministério, aí sim, eu posso dar um pouco mais de palpite. Mas agora, é uma questão de bom gosto. Nós estamos deselegantes, o nosso comportamento é feio. Hoje, por exemplo, nós estamos na era dos cinegrafistas. Qualquer lugar que eu vou, se eu vou na academia fazer um treino, tem 3 pessoas me filmando. Se eu vou ao restaurante comer alguma coisa, tem uma pessoa me filmando e fingindo que eu não tô vendo. Eu fico fingindo que eu não tô vendo. Às vezes a vontade que eu tenho de fazer é igual o Zé Ramalho. O Zé Ramalho dizem que quando alguém filma ele pega o telefone e filma a pessoa também. Se a pessoa tira uma foto escondida dele, diz que ele chega bem na cara da pessoa e tira a foto dela também. Eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não quero dar a mesma resposta. É aquilo que a gente falou desde o início. Eu não quero tratar com deselegância quem está sendo deselegante comigo. Mas vocês podem observar que o mundo está deselegante. As pessoas hoje são cinegrafistas. Elas filmam as tragédias alheias. Sim. Elas poderiam escolher ajudar, mas elas escolhem filmar. Então é neste mundo que nós estamos localizados. É neste mundo. Então a cultura está morrendo. O entretenimento está tomando conta da cultura. Nós não temos mais espaço para coisas bacanas, para coisas bonitas. É sempre o chulo, é sempre o tosco, é sempre o entretenimento que envolve aquilo que há de pior da condição humana. Então eu não sei, sabe, onde é que nós vamos parar? Eu não sei. Padre... Eu tenho muito medo que este movimento continue a nos idiotizar e nos retirar daquilo que é essencialmente humano. Aí o que vai nos restar?
imitar as gaivotas, fingir que é um cachorro. Um dia eu acordo e digo, hoje eu sou um elefante. Vocês me tratem como eu, leve para a selva, para a savana africana e larga lá. Quem sabe você vai se lidar bem com os leões. Padre, o senhor sabe, eu nunca me esqueço uma vez que eu entrevistei o senhor e aí eu contei ali brevemente uma história de quando eu era criança e a minha avó, Potter, ela fazia eu e minha irmã rezarmos antes de dormir e eu, pequenininho, eu pensava assim, olha, tu vê, eu pensava, será que Deus existe? Será que isso aqui que eu tô fazendo faz sentido? Porque a minha avó tá pedindo e eu quero que Deus exista, mas eu não sei, eu ficava culpado, ficava com medo de ser punido e tal. E aí eu perguntei pro senhor nessa entrevista, deve fazer uns 10 anos, como é que o senhor tem certeza que Deus existe? E a resposta do senhor foi, eu não tenho certeza. Eu achei isso maravilhoso. O senhor pode discorrer um pouco mais sobre isso, por favor, padre? Porque se eu tivesse certeza, eu não precisaria ter fé. Fé é diferente de certeza. A certeza é o resultado de uma investigação. Eu investiguei os fatos, eu investiguei os autos, a polícia chegou ao entendimento e ela tem certeza de que aquilo aconteceu. Quando nós estamos falando de amor, de espiritualidade, você tem certeza que o outro te ama? Não tem, você só tem fé. Porque o outro dá sinais que ama você. Mas você não tem como fazer uma radiografia, uma ressonância magnética. Pelo amor de Deus, eu acho que agora eu já estou dando até a ideia pro neurótico, que é aquele que pergunta, você me ama? Você me ama? Vai fazer então, uma ressonância. Motivo, prescrição para Eu quero levar você no psiquiatra, no neurologista, vou fazer uma ressonância para eu descobrir onde que eu moro dentro do seu cérebro. Parece o cara que faz exame, fez esses dias um exame minha, um amigo meu, e ele tava lá com o objeto me observando, né? E aí daqui a pouco ele fez assim, opa, o que houve? Não, tô brincando contigo. Assim, sabe? Quando eu vou fazer, por exemplo, o meu check-up, e aí são aquelas ressonâncias que eu faço acordado, ou até mesmo o ultrassom, que é um contato mais direto com o profissional que está fazendo, eu fico de olho nas expressões faciais. É óbvio, é isso aí. Porque aí, se ele fizer uma expressão facial, eu já jogo no Google ali com o celular na mão mesmo. Problemas e na tal lugar. Um beijo pro Jura. O que eu penso? Quando o assunto é aquilo que é espiritual, e o amor é espiritual, por exemplo, nós não podemos falar de certeza. Se eu tivesse certeza que Deus existe, eu não teria fé, não precisaria ter fé. A fé é um elemento que ultrapassa a certeza, ela nos coloca numa instabilidade, mas ela também nos coloca num chão que nos garante continuar. Eu não sei como é, mas eu acredito que seja. E é interessante porque, voltamos à ressonância magnética. Quando eu escrevi o meu livro agora, Quantos Eus que Não São Meus, eu tratei algumas questões da identidade do ponto de vista da neurologia, que é uma das ciências que mais pôde avançar no conhecimento do ser humano. E lá existe um estudo muito interessante. Se você submeter uma pessoa a uma ressonância magnética, estando ela movida por algum discurso religioso, enquanto ela faz o exame, ela está ouvindo uma mensagem religiosa ou uma música que tranquiliza, a região do cérebro que se acende é sempre a mesma em todas as pessoas. Então, nós podemos dizer que, do ponto de vista científico, é possível intuir onde que no cérebro está a ideia sobre Deus. Mas ainda não é uma certeza. A certeza, ela nunca vai fazer parte da minha vida, porque tudo o que eu sei sobre Deus passa pelo âmbito da metáfora, do sentimento, da experiência extrasensorial e daquilo que eu creio, que me coloca no âmbito de fé, mas não no âmbito de certeza. Quem quiser certeza, terá que procurar uma religião que responde tudo. E tem. Tá cheio de religião aí respondendo a tudo. Inclusive alguns segmentos do cristianismo que se tornaram mais materialistas do que o próprio materialismo. É uma religião que não precisa ter fé, é uma religião somente da motivação, é a religião que se transformou numa espécie de coaching, que é aquela religião da vontade, que é aquela religião que só fala de enriquecimento material, que não fala de transformação da mente, que não fala da transformação da personalidade. É apenas uma motivação para você
vencer na vida. E isso é uma religião materialista. Ao passo que uma religião espiritualista é aquela que me faz ter contato com as dimensões mais interiores da minha vida. Perfeito. Padre, a gente fala sobre o conclave, né? Que começa foi amanhã. tão rica essa Foi conversa, maravilhoso. né? Gente, porque eu estou trancado dentro do vale nesse momento e eu sou um dos candidatos. Olha, o senhor... Eu estou driblando o sinal de celular aqui, porque eu sou um dos principais candidatos. Tá na bolsa de aposta. Chamado ontem de última hora, então eu não tinha como cancelar a entrevista com vocês. Eu queria falar... Então o senhor vem a Porto Alegre, né? Dia 9 tá aqui. Pois Depois de ser escolhido o Papa. Depois ele vai ser escolhido até o final de semana. Verdade. Vou ter que sair daqui agora, que eu tenho que estar no Araújo Viana dia 9. Maravilhoso. Agora vai esgotar ingresso. Ainda há ingresso. Poucos. Ainda há ingresso. Eu queria perguntar sobre o conclave, pegando como gancho... só naquele auditório enorme. A maneira como o senhor pensa, o que o senhor disse agora há pouco, ele disse uma frase ali, que eu acho que acho que passou por algumas pessoas e eu fisguei, que eu achei muito bonito. O meu papel como sacerdote, o padre Fábio de Mello estava dizendo, é ampliar as consciências, para que as pessoas possam fazer melhor suas próprias escolhas. O senhor disse isso agora, na entrevista pra gente. Essa é uma briga antiga dentro da igreja, que é essa visão do sacerdote, Kelly, que não acha que deve impor o que a pessoa tem que fazer, que é o cara que em tese é favorável à autonomia das consciências, né? Que as pessoas conseguem decidir por si próprio muita coisa, e tem o sacerdote que acha que ele pode dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Isso é antigo, desde o Concílio Vaticano II se debateu muito isso, e aí eu queria lhe perguntar o que o senhor está esperando sobre o próximo sacerdote maior, que deve ser o Papa, que será o novo Papa, enfim, como é que o senhor espera que ele se posicione em relação a isso, a essa autonomia das consciências, ou sobre dizer o que é certo, o que pode, o que não pode, enfim, o senhor acha que nós estamos rumando para algo em que linha? Eu acredito que hoje nós precisamos desejar para as nossas situações particulares o mesmo que nós desejamos para o mundo e vice-versa. Desejo para o mundo aquilo que eu desejo para as minhas realidades particulares. Eu desejo para a igreja um pastoreio, uma liderança cada vez mais consciente da responsabilidade que nós temos, de que não é entreter o povo, é abrir a consciência do povo para que esse povo fique cada vez mais livre. Nós não podemos ser adeptos de uma religiosidade que aprisiona o fiel no padre, que aprisiona o fiel no pastor, porque geralmente nós costumamos cobrar a mediação. Isso é horroroso. Nós cobramos emocionalmente, nós cobramos financeiramente, e o fiel, ele vai ficar eternamente dependente do que o pastor disse, do que o padre disse. Não, nós precisamos evoluir para praticar uma religião que as pessoas comecem a saber por elas mesmas o que é certo, o que é errado. Maravilhoso. Eu vou ter um referencial de alguém que eu escuto, claro, isso faz parte, é minha função como sacerdote, mas eu não posso ser a consciência de todo mundo, cada um precisa ter a sua. Hoje nós precisamos lutar por uma religiosidade mundial que amadureça as pessoas, e não o contrário. Hoje nós temos muitas vezes o processo de infantilização da fé, que é quando a gente começa a guiar o povo como se fosse um rebanho idiota. Nós não podemos lidar com as pessoas mantendo-as idiotizadas. Toda e qualquer pessoa que quiser passar pela minha vida, por exemplo, eu vou estar em Porto Alegre, no dia 9. O nosso show não é só música. Tudo isso que nós estamos conversando aqui, a gente conversa lá, de outro jeito, mais poético, artisticamente. É um show bonito, que tem reflexão, tem oração, tem música. Mas eu não perco a oportunidade de ir lá, no Araújo Viana, ajudar as pessoas a fazerem o mesmo que eu tenho tentado. Eu não digo aos outros aquilo que eu não preciso ouvir também. Eu não quero provocar no povo sentimentos que eu também não preciso sentir. Eu também preciso ampliar a minha consciência. Eu preciso ser um homem acordado nos dias de hoje. Eu não posso ser enganado facilmente. Quando eu não vivo acordado, em perfeito acordo com o tempo presente, eu sou facilmente maleável, manipulável. Eu não posso. Então a religiosidade que hoje nós precisamos no mundo é uma que torne as pessoas reflexivas, capazes de fazer boas escolhas,
pessoas que não sejam infantis, inteiramente dependentes de seus padres e seus pastores, que o tempo todo tem que ficar perguntando o que deve fazer, o que não, porque hoje, minha gente, fora do âmbito do religioso, sabe quem está dependente de quem? Paciente dependente de terapeuta. Muita gente, há pessoas que não querem ter alta da terapia. Isso é assustador, porque decidiram num determinado momento que vão ter uma consciência externa.